Graça e paz, abençoados, uma melhor tarde a todos. Para quem não me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, diretamente de Fortaleza, Ceará, pregador da graça de Deus. E hoje, mais um dia, irei ministrar uma palavra com o tema Jejum, obra morta. Hoje é 2 de abril de 2021, uma sexta-feira abençoada, considerado por muitos a Sexta-feira Santa, certo? E hoje nós iremos ministrar mais uma palavra com o tema Jejum, obra morta, certo? Por que jejum é uma obra morta? Então nós vamos caminhar aqui dentro da Bíblia para você entender o que eu estou falando. Será que o que eu estou falando, o que eu vou falar, é apenas coisas da minha cabeça, imaginação da minha cabeça? Então nós vamos fazer uso da Bíblia, que é exatamente o livro em que você também caminha por ele, para você entender a respeito desse tema de hoje que nós colocamos, jejum, obra morta. Para muitos que fazem jejum, talvez ignorem, ou até faça porque não sabe, né, o que eles estão fazendo. Isso aqui é o meu remédio, certo? Remédiozinho aqui para mim, quando eu estou com o nariz um pouco irritado, espirrando, aí eu tenho o meu remédio aqui para mim aliviar. Então, para muitos, vão ignorar, principalmente os evangélicos, né? Porque eles jejuam, e principalmente no dia de hoje, né? Eles fazem um jejum forçado, e aí eles vão ignorar. Mas eu não estou nem preocupado, porque a nossa preocupação aqui é ensinar a palavra de Deus para as pessoas que vivem ainda enganadas, né, no sistema religioso, ou vivem em outro sistema enganado e fazem práticas ou coisas que eles mesmos não conhecem. Então o nosso intuito é abrir os olhos do entendimento para que as pessoas possam entender, tá bom? Então eu quero convidar você, se você quiser a Bíblia juntamente comigo, abra aí em Levítico, capítulo de número 23, versículo 26, Levítico 23, 26, que é a nossa leitura oficial de hoje, para nós começarmos a ministrar aqui a palavra, tá bom? Levítico capítulo de número 23 e o versículo 26, vamos ver o que é que diz aqui. Olha o que é que diz aqui, ó. Levítico 23, 26. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. E eu gostaria que você pegasse aí, principalmente esses personagens principal. Disse mais o Senhor a Moisés: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligirei a vossa alma, e oferecerei oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não farei trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. 28, 29, melhor dizendo: pois toda alma que não se afligir neste dia será extirpada do seu povo. 30. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu o destruirei do meio do teu povo, ou do seu povo. 31. Não fareis nele trabalho algum. Isto será estatuto perpétuo pela vossa geração, em todas as vossas habitações. 32. Sábado de descanso vos será, e afligirei a vossa alma desde a tardinha do dia do 9º do mês até a outra tarde, guardarei o vosso sábado. Meus queridos, para nós poder falar sobre um pouco do jejum, ou da obra morta que é o jejum, precisamos voltar um pouco no Antigo Testamento, entender um pouquinho do livro da lei, entender um pouquinho sobre as ordenâncias para Moisés e para o seu povo, ou melhor,
precisamos conhecer um pouquinho da história. Precisamos ler a Bíblia respeitando os pontos e vírgula. Precisamos ler a Bíblia, entender para quem foi que foi escrito, qual destinatário foi escrito a Bíblia. Então, quando você faz uma leitura com julgamentos desta forma, você passa a entender verdadeiramente para quem povo foi, para que época foi e para que servia o que as pessoas faziam. Quando lê sem entendimento, infelizmente, você engana e você se engana. Quando lê sem entendimento, você engana e você se engana. Foi exatamente o que aconteceu com as gerações passadas. É exatamente o que está acontecendo hoje com as gerações presentes. Um jejum que era da geração passada, eles estão fazendo ainda hoje. Um jejum que era para o Moisés, a geração de Moisés e o povo lá, o povo judeu, as pessoas colocaram, impuseram essa ordenância também para o povo gentil e trouxeram para a geração que vivemos hoje, que é a geração do século 21. E eles dizem que esse jejum, ele foi feito, ou melhor dizendo, esse jejum, ele é válido até hoje ainda para a geração. E as pessoas vivem enganadas, as pessoas vivem praticando um jejum que na realidade não tem sentido, que na realidade não tem valor, que na realidade não é válido para nós hoje. Mas eles ainda vivem praticando esse jejum, principalmente os católicos, os evangélicos, eles praticam esse jejum, principalmente hoje considerado como uma sexta-feira santa. Hoje, como é considerado a sexta-feira santa, eu quero trazer esse tema exatamente para que a seu entendimento se abra, a sua compreensão seja melhor, tá bom? Por isso que eu fiz questão de ler aqui o terceiro livro da Bíblia, que é chamado dos Pentateuco, um dos Pentateuco, que é o livro de Levítico, para você entender melhor sobre essa questão. Mas não vá pensar que eu vou ficar só apenas no livro de Levítico, no livro Pentateuco, no livro da lei, para passar uma base para você, para passar uma metodologia ou para passar um ensinamento para você, não. Eu vou viajar um pouquinho dentro da Bíblia para você possa compreender. Porque eu sei que se eu ficar apenas aqui no livro da lei ou no livro de Levítico, os doutores aí eles irão vir para cima e depois dizer: Chaga, você não tem base, nem tem fundamento, nem tem tampouco hermenêutica, nem exegese, para você poder pregar isso que você está pregando. Você não pode pregar isso aí. Por que que eu não posso? Me fale por que que eu não posso. Porque você não tem entendimento. Em vocês tem entendimento. E vocês são os doutores. Vocês são os conhecedores que até agora estão enganando as pessoas, obrigando as pessoas a viverem rudimento que não era para viver. Então, meus queridos, Levítico capítulo 23, versículo 26 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés. Preste bastante atenção nesses personagens. Disse mais o Senhor a Moisés. Quem era Moisés? Eu acho que todo mundo conhece a história de Moisés. 27. Ora, o décimo dia deste sétimo mês, se você for contar no calendário romano, que é o calendário que nós vivemos hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Sétimo mês é julho. Qual é o mês que nós estamos vivendo hoje? Abril. Mas segundo o calendário dos hebreus, o sétimo mês era exatamente abril. Eles dizem, segundo o calendário dos hebreus, eles dizem que Jesus nasceu no mês de abril. Provavelmente, Jesus nasceu no dia 29 de abril. Provavelmente, Jesus tenha nascido em abril. É o calendário dos hebreus. Mas no calendário romano, Jesus nasceu quando? No dia
melhor dizendo, o calendário dos hebreus, Jesus nasceu em julho, né? De junho para junho, mais ou menos. No calendário dos romanos, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Que na realidade, os católicos, juntamente com os evangélicos, eles não conhecem essa história, desconhecem a história. Quem é comemorado no dia 25 de abril é um menino, um homem, um semideus chamado de Talmude, que ele vai aparecer lá no livro de Êxodo, mais ou menos, de Gênesis, vai começar a história de Talmude, que era o filho de Samira, que Samira era a esposa de Nimrod, que Nimrod foi o que construiu a Torre de Babel. Então eles fazem uma junção de tudo isso aí, e aí eles acham que a comemoração no dia 25 de abril é uma comemoração do nascimento de Jesus, só que na realidade não é, é uma comemoração a um Deus pagão ou ao Deus Talmude. Depois, se você quiser conhecer um pouco da história, você pode procurar aí na livraria britânica e você vai encontrar sobre essa história. Mas aqui no livro de Levítico estava falando de Moisés, o 7º mês, se fosse considerar hoje seria julho, mas no calendário dele seria um abril. Então, melhor dizendo, em julho. Mas hoje é comemorado pelos evangélicos e pelos católicos em abril. Sexta-feira Santa em abril. Por quê? Porque isso tudo é política, isso tudo é comércio para venda. Isso tudo é política, isso tudo é comércio para venda. Mas as pessoas vivem enganadas até hoje, certo? Então o próprio Deus falando aqui para Moisés, versículo 27, diz: ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação, e tereis santa convocação, e afligirei a vossa alma, e afligirei a vossa alma. Que é afligir a vossa alma? É deixar a alma triste, é deixar a alma com tristonho, é deixar a sua alma cansada, a sua alma, digamos, de uma forma desmotivada, ou até mesmo mortificar. Ofereceis a oferta e queimadas ao Senhor. Versículo de número 28. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer a expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Nele quem? Ou quem era que era para fazer isso aqui? Os sacerdotes, ou até mesmo a Moisés, que Moisés foi designado para fazer isso aqui. Então Moisés recebeu uma ordenança para quê? Para que esse dia, que era chamado o dia de sábado, eles não trabalhassem, eles não pudessem fazer trabalho algum e também jejuassem. E esse dia de sábado era para expiação do povo de Deus. Mas quem era que era para fazer isso aqui? Era Moisés e o sacerdote, ou Arão. Isso aqui era uma promessa para eles. O próprio Jesus ordenou eles fazer isso. Ele não ordenou a igreja do século 21 fazer isso. Não ordenou o católico nem tampouco o evangélico fazer isso aqui. Mas infelizmente, como a igreja ela se misturou, é uma igreja mística, ela tem se envolvido com essas práticas de jejum, ela tem se envolvido com essas práticas de guardar um dia de sábado, tem se envolvido com tudo isso, sem entendimento, porque na realidade o sistema religioso, ele não se preocupa em pregar a palavra da verdade para você, mas ele se preocupa em camuflar esta verdade, para que você viva preso a um sistema religioso, para que você viva preso a eles, e eles poderem impor em você essas ordenanças. E eles usam versículos isolados da Bíblia para poder colocar você abaixo do pavor, abaixo do medo, para você não conseguir ver a luz do Evangelho. Versículo 29 diz assim: pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Medo. Toda alma que não se afligir neste dia será extirpada do meio do povo. Medo foi o que foi colocado nas pessoas. Todos aqueles que não jejuar na sexta-feira santa, ou se por acaso forem trabalhar
na sexta-feira santa, eles serão mortos. Só que não é sexta-feira santa. Esse dia aqui era o dia de sábado. Não era uma sexta-feira. Esse dia aqui que foi escolhido para o povo judeu era o dia de sábado. Mas a religião cegou o entendimento das pessoas e colocou uma sexta-feira santa. Versículo de número 30. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu o destruirei do meio do seu povo, Moisés. Então, Moisés, não deixe o povo trabalhar, porque se o povo forem trabalhar nesse dia, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou matar este povo. Eu vou extirpar do meio de vocês esse povo. Então não deixa que o povo trabalhe exatamente nesse dia. Qual era o dia? O dia de sábado. Não deixa que o povo vá trabalhar nesse dia de sábado, porque senão eu vou matar eles. Então, hoje é causado medo no meio das pessoas, porque assim, o sistema religioso, ele sustenta as pessoas num tripé. E qual é o tripé? Medo. Medo de quê? Do diabo, o inferno e o pecado. São tripé que sustentam as pessoas dentro do sistema religioso. Se eles não pegar você por medo, pega você por culpa. Se eles não pegar você por culpa, aí eles inventam qualquer coisa, entendeu? Então eles querem segurar você dentro do sistema. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Tentando abrir a sua mente com a palavra de Cristo para você reinar em vida. Versículo 30. Também, todas as almas que nesse dia fizer algum trabalho, esse o destruirei do meio do povo. 31. Não fareis nele trabalho algum. Isto será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Preste bastante atenção. Esse será o estatuto perpétuo pela vossa geração. Não é a geração do século 21, era a geração que Moisés estava vivendo. E todas as vossas habitações. Versículo 31 de Levítico que eu estou lendo. Versículo 32. Sábado de descanso vos será, e afligireis a vossa alma, desde a tardinha do dia 9 do mês até a outra tarde guardareis o vosso sábado. Aí tem hoje uma turma aí que se julgam evangélico ou cristão, que eles guardam o sábado porque acham que o sábado foi um estatuto que Deus deixou para eles hoje. Só que na realidade não foi, foi para a geração de Moisés, não foi para nós. E os evangélicos também guardam muitas das vezes o sábado, porque diz que o sábado é o dia de descanso, é o dia de poder jejuar, poder fazer isso. Mas, querido, hoje o jejum é uma obra morta. Por que Jesus o jejum é uma obra morta? Porque esse jejum não foi estipado para nós, não foi estipulado para nós. Foi estipulado para a geração de Moisés, para aquele povo. Não era para nós. O interessante, amados, que no ano de 1517, depois de Cristo, um homem chamado de Martinho Lutero, o Papa Augustino chamado de Martinho Lutero, ele pegou 95 teses, ele colocou no castelo de Wittenberg 95 teses, que não foi aceito pela Igreja Católica e foi expurgado da Igreja Católica. Martinho Lutero, que pregou 95 teses que não aceitava da Igreja Católica, ele foi expulso da Igreja Católica. Foi daí que surgiu o protestantismo, ou a Igreja Protestante, os evangélicos, os cristãos. Foi daí que surgiu a Reforma Protestante, ou os cristãos. Mas infelizmente, Martinho Lutero está saindo do meio de um sistema, ele acabou entrando em outro sistema, criando um outro sistema. E no meio desse outro sistema, continuaram as mesmas práticas dos judeus, cometendo erros e atrocidades diante dos olhos de Deus.
Para quem servia o jejum? Para os judeus. O jejum só servia para os judeus. Mas o jejum não serve hoje para nós católicos? Não serve para nós evangélicos hoje? Não. Porque o jejum era para afligir a alma. O jejum não era nada mais para mostrar diante de Deus naquela época. Era para mostrar diante de Deus um arrependimento. Era para mostrar diante de Deus um abatimento. Era para mostrar diante de Deus que eles estavam fazendo aquilo por ordenância. Mas hoje não é mais assim. Hoje o jejum é uma obra morta. O próprio Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 1, vai explicar quem eram essas almas e para que serviria esse jejum. Aqui em Isaías, capítulo de número 58, versículo 1, Deus dá uma chamada naqueles que praticavam o jejum de uma forma errada. Olha o que é que diz aqui em Isaías, capítulo de número 58, versículo 1 em diante. Clama em alta voz, não tenhais, levanta a tua voz como trombeta, e anuncia ao meu povo as suas transgressões, e a casa de Jacó os seus pecados. Preste bastante atenção nos personagens. Casa de Jacó, quem era a casa de Jacó? Israel. Versículo 2: Todavia me procurai cada dia, tomas prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse justiça. Olha o que é que Deus está falando aqui com a casa de Jacó. Como fosse um povo que praticasse justiça e não tivesse abandonado a ordenância do seu Deus. Pede-me juízo reto e tem prazer em se chegar a Deus. Versículo de número 3. Pois quem temos nós, isso agora era o povo dizendo para Deus, porque temos nós jejuado jejuado, diz ele, e tu não atendeste para isto, pois que temos afligido as vossas almas, e tu não sabes, eis que no dia em que jejuás, prosseguimos a vossa empresa, ou melhor dizendo, prosseguiu a vossa empresa, e exige que se fosse toda os vossos trabalhos. Sabe para que servia o jejum deles? O jejum deles servia como barganha. Para que você vai jejuar hoje? Será que hoje ainda existe essas barganhas com Deus? Sim. Por que os nossos irmãos evangélicos jejuam hoje? Para arranjar um emprego, para a porta de emprego ser aberta, para ser curado de uma doença contaminosa como o coronavírus, para poder se beneficiar. Era isso que estava acontecendo. Então esse jejum aqui, o próprio Deus disse, ele não ia receber. Por quê? Porque eles estavam fazendo para benefícios de si próprio, para suas próprias empresas, exigindo que se faça todo o vosso trabalho. E hoje, para que é que serve o jejum? É a mesma coisa, eles estão fazendo para isso. Versículo 4. Eis que para contenda, irrija o jejum, para feriste com punhos iníquo, jejuando-vos assim como hoje. A vossa voz não se fará ouvir no alto. A sua voz, o próprio Deus já estava falando para quem? Para a casa de Jacó. A tua voz, pode gritar, pode clamar, pode fazer jejum, pode fazer o que quiser, mas a sua voz não vai ser ouvida no alto. Por mim não. Por quê? Porque o jejum que vocês estão fazendo é iníquo. O jejum que vocês estão fazendo é um jejum para me condoer, como que estivesse fazendo uma barganha com Deus. E isso eu não recebo. Versículo 5. Seria isso o jejum que eu escolhi? Uma pergunta para a casa de Jacó. Seria esse jejum que eu escolhi? O dia em que o homem afligia a sua alma?
Consiste, porventura, em inclinar-te o homem a cabeça como junco e estendeste debaixo de si saco em cinza? Chamaria tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltem as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo? Agora vem sola. E que deixeis ir livre os oprimidos, e despedacem todos o jugo? Será que hoje existe liberdade no jejum? Existe? Não. Hoje é convocado um santo jejum que eles chamam. Todo mundo tem que jejuar. Por que todo mundo tem que jejuar? Porque nós vamos jejuar por uma causa. Então, o jejum que Deus não recebe é exatamente isso. Agora, qual é o jejum que Deus recebia? Ou recebe? Versículo 7. Porventura, não é também que repartem, porventura, não é também que repartem o teu pão com os famintos? E recolha em casa os pobres desamparados? Será que você, aquele jejum que você está fazendo hoje, para receber algo, será que você repartiu o teu pão para outras pessoas? Tu está jejuando para repartir o teu pão? Ou será que você convidou alguém que está, um morador de rua, alguém que está passando necessidade, chamou para fazer um almoço contigo? É isso que o próprio Deus estava falando aqui no livro de Isaías, o livro da lei. Olha aqui a continuação. Que vendo nu, o cubra. Será que tem dividido a tua vestimenta mesmo com ele? E te escondeste, e te esconda da tua carne? No caso, literalmente, versículo de número 8. Então, romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apresentar-te brotarás, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Qual é o jejum agradável ao Senhor? O jejum agradável ao Senhor é você ver alguém com fome, o faminto, e dar o pão para ele. É ver alguém nu e você vestir a ele. É você ser um cara justo. Você foi para o mercantil, agora eu vou ter que mexer um pouquinho com você. Você foi para o mercantil por 50 reais comprar 1 quilo de carne. Quando você deu os 50 reais para o comerciante, ele te devolveu 80 reais porque ele achou na cabeça dele. Ele olhou rápido e achou que você tinha dado 100 reais para ele. Você pegou aquele troco, colocou no bolso e ainda disse que foi Deus que te abençoou. Ah, foi Deus que me abençoou. Foi Deus que ele resolveu usar daquele comerciante para que eu pudesse colocar mais dinheiro no meu bolso. Foi não, filho. Aquilo ali foi um engano. E o que você está fazendo não é justiça, é injustiça. Um dia será cobrado de você, porque tudo que o homem planta, certamente ele vai colher. Tudo que o homem planta na carne, ele vai colher na carne. Hoje você está tirando daquele comerciante 60 reais dele, talvez. Você está tirando daquele comerciante uns 80 reais. Amanhã você não sabe o que vai acontecer com você, mas vai pagar na sua carne. Tudo que você planta na carne vai colher na carne. Amanhã você vai perder 1.000 reais. Amanhã vai perder 10 mil reais. Amanhã o teu carro pode pegar fogo, a tua moto pode ser roubada, a tua casa pode ser destruída pela chuva. Por quê? Porque você está plantando coisas erradas, está plantando coisas mal. Então, se você quer colher bem, plante bem. Era isso que o próprio Deus estava falando. Versículo 8. Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura apresentamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua
retaguarda. Como que eu quero ser abençoado por Deus? Como que eu quero ser abençoado? Quando eu digo que eu quero ser abençoado por Deus, porque os evangélicos dizem assim, os católicos dizem assim, nós que somos cristãos, que vivemos na graça de Deus, sabemos que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Efésios capítulo de número 1, versículo 3. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Somos ou não somos abençoados com toda sorte de bênção? Somos abençoados com toda sorte de bênção. Versículo 9. Então comerás, e o Senhor te responderá. Então, melhor dizendo, comerás não. Então clamarás, quando você é justo. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tiraste do meio de ti o jugo, e estender do dedo, o entender, e falar iniquamente. Então, se você por acaso tirar o jugo, não mais estender o dedo, ou apontar para alguém, e não falar mais iniquamente, ou falar iniquidade, sabe o que vai acontecer? A justiça de Deus virá sobre ti. Isto aqui não é para nós. Isto aqui era para a casa de Israel. Isto aqui era para a família de quem? De Jacó, que era chamado a casa de Israel. E por que eu estou lendo isso hoje? Porque o sistema, as pessoas e você está vivendo por isto aqui. Você ainda está vivendo como vivesse os judeus. Você ainda está vivendo como vivesse o povo de Israel. Você ainda está vivendo como que essas palavras ou essas promessas fossem para você. Por isso que eu estou fazendo uso desta palavra. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto. Se abrires a tua alma ao faminto. O que é a alma? Intelecto, sentimentos, emoções. A alma é emoções, sentimentos. Então, se tu abrir a tua alma ao faminto e afastares a aflição, o que é afastar a aflição? Parar com esse negócio de jejum. Se tu agora abrir a tua alma ao faminto, ele está com fome? Alimenta ele. E afastar de ti essa aflição. Que é a aflição? Tu parar com esse negócio de jejum que você está fazendo. Então a tua luz nascerá nas trevas. Então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Você prestou atenção como é que as pessoas que jejuam? O irmão anda triste, com sono, cambaleando para um lado e para outro. E aí você pergunta, o que está acontecendo contigo, irmão? É porque estou na bênção. É porque eu estou jejuando. Quantos dias? 4 dias. A voz quase nem sai mais. 4 dias. E por que você está fazendo isso? Irmão, eu estou esperando uma bênção de Deus. E eu estou jejuando para que Ele, entendeu, se comova. E aí Ele me dê a bênção. Não serve de nada. É obra morta. Por que é obra morta? Porque Deus não ouve pessoas que fazem isso, afligindo a sua alma, atingindo o seu psicológico, o seu sentimento, achando que isso vai valer de alguma coisa, que isso vai comover o coração de Deus. Não, isso não comove o coração de Deus, nem na lei não comovia, quanto mais agora na graça. E o que comove o coração de Deus? Lá na lei. E se abrir-se a tua alma ao faminto. Moradores de rua estão com fome, meu vizinho está com fome, meu parente está com fome, alguém está com fome, e eu tenho pão com abastança aqui. Eu vou fazer o seguinte,
Eu tenho aqui 1 quilo de farinha, vou pegar e dividi-lo. Meio quilo para ele, meio quilo para mim. Eu tenho aqui 1 quilo de feijão, meio quilo para ele, meio quilo para mim. Eu tenho 1 quilo de arroz, meio quilo para ele, meio quilo para mim. Show! Vou abrir aqui o meu celeiro e vou dividir com meu irmão. Isso aqui era para o povo de Israel, não era para nós. E se eu fizer hoje? É a lei da semeadura, irmão. Tudo que você planta, você colhe. Se você dividir o pão com o seu irmão, com o faminto, pode ter certeza que você não morre de fome e não passará necessidade. É promessa de Deus. Tanto para o povo lá de Israel, para o povo da lei, como para nós mesmos. A lei da semeadura. E fartareis o aflito, e se abrir a tua alma ao faminto, e fartareis o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas. Que é a tua luz que nascerá nas trevas? Diante dos homens e diante de Deus. As pessoas vão te ver como quem? Como uma pessoa justa, como uma pessoa íntegra, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que tem sinceridade, uma pessoa que tem um coração bom, a mente, a sua alma é boa. E a tua escuridão será como o meio-dia. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente todos os dias. O Senhor te guiará continuamente todos os dias. E te fará até, e te fartará até em lugares áridos. O que é lugares áridos? Seco. Se você for fiel a Deus, até em lugar seco. Era isso que Isaías, e Deus estava falando através de Isaías para o povo de Jacó, para a nação de Israel. Até em lugares áridos, em lugares secos. E fortificará os teus ossos. Até os teus ossos não vão quebrar tão fácil. Por quê? Porque você está fazendo a coisa correta, o jejum correto. Será como um jardim regado, e com um manancial cujas águas nunca falham, nunca acabam, nunca param. Era isso aqui a promessa para o povo de Israel. E hoje, será que acontece a mesma coisa? Sim. Irmão, eu sou justo, irmão, eu dou meu dízimo. Estou falando de dízimo. Eu dou a oferta, não estou falando de oferta. Eu jejum 3 vezes por semana, não estou falando disso. Você está fazendo obra morta. Eu ajudo o necessitado, ajuda, mas você chama a glória para si mesmo. Quando você vai dar uma cesta básica, primeira coisa que você faz é bater uma selfie para colocar nas redes sociais, ganhando a glória para si mesmo. Eu dei uma cesta básica para fulano e tal que estava passando fome. Glória para si mesmo. Deus não recebe isso, é obra morta. Chama uma turma e você divide. Tem 100 reais, divide. 10 pessoas dá 10 reais para cada um, mas tem que bater foto, tem que fazer vídeo e tem que clamar, tem que proclamar. Ainda faz um videozinho na rede social para dizer, eu dividi 100 reais com as pessoas. É obra morta, não serve, não vale de nada. Só serve para você, somente para a sua glória mesmo, mas para a glória de Deus não serve. É jejum de fariseu. É o mesmo jejum dos fariseus. Olha o que é que os fariseus faziam. Lucas capítulo 18, versículo de número 10. Lucas 18, 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Um era fariseu e o outro era publicano. Versículo de número 11. O fariseu de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, que não sou como os demais homens. Batia no peito gritando: roubadores, injusto, adúltero, nem ainda com esse publicano. Versículo de número 12. Será que hoje acontece esses fariseus? Sim. Será que hoje tem fariseu? Sim.
ora no meio das sinagogas, senão vão para a rua para gritar e começam a orar. Oração morta que Deus não recebe. Lá no meio da rua começa a gritar, começa a dizer: eu, Senhor, sou teu servo, que estou aqui agora orando em favor deste povo. Tem misericórdia do pecador, tem misericórdia desse adúltero, do traficante, do homossexual. Tem, Senhor, tem. Eu tenho jejuado por este povo, eu tenho ajudado esse povo em oração no monte, lá. E aí, oração de fariseu. Era isso que o fariseu estava fazendo. Versículo de número 12. Jejuo 2 vezes na semana. Ele estava dizendo: e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Obra morta. Versículo 13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, o pecador, ou melhor dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todos que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Aí o ruim está aqui, porque os irmãos interpretam de uma forma errada. Os nossos irmãos evangélicos interpretam de uma forma errada, e quando vão fazer uma oração, fazem uma oração maldita, uma oração maldizente, uma oração fraca, uma oração michuruca, que Deus não vai ouvir. Porque Deus diz que nós somos a imagem e semelhança dele, enquanto o irmão está orando lá e diz que ele é o esterco. Deus diz que nós somos a nação santa e escolhida, enquanto ele diz que é um perdido. Próprio Jesus diz, Paulo falando em Romanos capítulo de número 7, versículo 6, que os nossos pecados foram perdoados, apagados, limpos lá na cruz, enquanto os fariseus estão orando e dizendo: perdoa-me, Senhor, porque eu sou um pecador. Enquanto o nosso amado Jesus diz que não há nenhuma condenação para nós, Romanos capítulo de número 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, enquanto eles estão gritando, clamando, dizendo que Deus tenha misericórdia, porque ele é um pobre, um coitado, um Zé Ninguém, um zero à esquerda, um miserável, um verme de Jacó. Deus não ouve essas orações, são obras mortas. Jesus fala para os fariseus. O que foi que Jesus falou para os fariseus? Lucas 16, 14 e 15. Olha aqui o que foi que Jesus falou para os fariseus. 16, 14. Os fariseus que eram gananciosos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Zombavam de quem? De Jesus. 15. E ele lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante Deus é abominação. Porque o que é levado perante os homens diante de Deus é abominação. O que é abominação para Deus hoje? Jejuar. Deixar de se alimentar para fazer um sacrifício de tolo. Você que está fazendo hoje jejum, me perdoe, me desculpe eu estar mexendo com a tua alma, com o teu psique. Da mesma forma que você está com fome agora, tristonho, e com o seu psique, eu estou aqui da mesma forma dizendo: me perdoe, mas isso é abominação diante dos olhos de Deus. Não tem valor nenhum. Só tem valor para você. Por quê? Você vai afligir a sua alma, vai ficar tristonho. Quando, se por acaso você for hoje para um templo religioso, se você hoje for para a igreja chamada as igrejas, quando você chegar lá, você vai começar a julgar as pessoas. Se uma pessoa der um grito mais alto, você vai achar que ela está endemoniada. Se uma pessoa fizer uma oração chorando, você vai dizer que ela está em pecado.
Se a pessoa chegar lá na igreja e pedir oração, você vai julgar as pessoas porque você acha que está mais forte porque fez um dia de jejum. Isso é abominação diante dos olhos de Deus ou diante de Deus. Quem é o dono da igreja? Jesus. E ele mesmo falou que isso era abominação diante dele. Marcos capítulo de número 2, versículo de número 18. Marcos 2, 18. Ora, o discípulo de João e os fariseus estavam jejuando. Preste bastante atenção nisso aqui. Os discípulos de João, que era João Batista, e os dos fariseus, estavam jejuando. E foram perguntar-lhe: por que jejua o discípulo de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Boa pergunta para Jesus. Olha a resposta dele, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com ele o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Jesus estava com quem? Com o seu discípulo. Por isso que ele não jejuava. Quem era o noivo? Jesus. Por isso que ele não podia jejuar. Resposta de Jesus: dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, nesse dia se há de jejuar. Aí, quando eles pegam esse versículo aqui, eles interpretam diferente. Ele diz o quê? Está vendo, Chagas? Está vendo como nós temos que jejuar? O próprio Jesus disse: nos dias virão, porém em que lhe será tirado o noivo, nesse dia, sim, há de jejuar. Por que que nós não podemos jejuar? Se o noivo não está mais conosco, nós estamos esperando o noivo. Você está esperando. Eu também esperava o noivo, porque não entendia a palavra. Quando passei a ter entendimento dessa palavra, eu não espero mais noivo. Por quê? Jesus foi morto na sexta-feira. Tá certo? Passou sexta, passou sábado e domingo. Esses 3 dias, eles jejuaram. Por que que jejuaram? Porque eles estavam tristes, a sua alma abatida, não tinha como comer. Jejuaram mesmo, forçado. Estava triste por quê? Porque Jesus foi morto. Mas quando chega o 3º dia, no domingo, Maria vai até a tumba de Jesus, e quando chega lá, a tumba tinha sido rompida a pedra. Você sabe dessa história, não sabe? Ela olhando, ergueu os olhos para aquele jardineiro, ela achava que era o jardineiro, e disse: meu senhor, me diga onde colocaram o corpo do meu senhor, me diga onde foi colocado. Aí ele olhou para ela e disse: Maria, tu não me conhece, tu não me vê, eu sou eu. Aí ela olha para ele e diz: Rabone, que quer dizer mestre. E aí ela começa agora a exaltar o nome dele. Aquele momento ali, o jejum acabou. Por que que o jejum acabou? Porque o noivo agora não era mais noivo. O noivo agora era o esposo que estava juntamente com ele. E agora ele não iria mais deixar eles, ou ele não ia mais ficar sem a sua igreja. Então, a partir daquele momento ali, não haveria mais necessidade, porque o jejum acabou-se exatamente ali. Foi tirado. Mas infelizmente até hoje as pessoas praticam o jejum achando que tem valor de alguma coisa. Não tem valor. Para Deus é obra morta. Não tem nenhum valor. Quando falamos isso, os religiosos sempre têm um argumento. Se Jesus também jejuou, por que que nós não podemos? Jesus jejuou? Sim. A história lá de Jesus lá. Mateus capítulo 4, Jesus jejuou 40 dias com 40 noites. Por que, Chagas, que nós não podemos jejuar se Jesus jejuou como exemplo? Beleza, concordo com você. Parabéns pela sua pergunta. Parabéns para você. Ele jejuou para servir de exemplo para nós. E por que que nós não podemos jejuar? Aí eu digo, beleza. Mas o interessante é que Jesus tomou vinagre na cruz. E você não quer tomar vinagre também como exemplo de Jesus.
O interessante é que Jesus foi crucificado na cruz. E você não quer ser crucificado na cruz. Poderia também ser crucificado, por exemplo. Está vendo como é bom seguir umas coisas e outras não? Meu querido, se você quer seguir ainda a lei de Moisés, tem que seguir 613 mandamentos. Não é só apenas os 10 mandamentos, não é apenas um mandamento, é 613 mandamentos que era a lei de Moisés. E por que você quer seguir só apenas um exemplo? Não preciso mais seguir a lei de Moisés, porque nós não fomos destituídos ou designados à lei de Moisés. A nossa lei é a lei de Cristo. E por que Jesus também jejuou? Porque Jesus estava debaixo da lei. Ele nasceu de uma mulher. Por isso que ele jejuou, porque ele também era judeu. Jesus nasceu debaixo da lei ou não? Não, Jesus nasceu debaixo da lei não, porque ele é o Filho de Deus. Pois então vamos lá para Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4. Gálatas 4 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Preciso falar mais alguma coisa? Não, está aqui. Jesus nasceu debaixo da lei, nascido de mulher. E por que Jesus nasceu debaixo da lei? Para ele cumprir a lei de Moisés, para ele cumprir a lei, porque ele também era judeu. Jesus veio para cumprir a lei, ou Jesus veio para destruir a lei? Para cumprir. Onde é que está escrito isso? Mateus capítulo número 5, versículo 17 e 18. Jesus veio para cumprir a lei. Mateus 5, 17. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Eu não vim destruir, eu vim cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, que até que os céus e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Não passará. Diante dele não. E Jesus conseguiu cumprir os 613 mandamentos da lei de Moisés? Sim. Ele não falhou um. Não falhou um. E hoje as pessoas querem também cumprir esta lei de Moisés, mas não conseguem. Paga o dízimo, faz jejum, mas não querem também morrer na cruz. Porque a morte de cruz também era a lei de Moisés. Romanos capítulo 6, versículo 23. O que é que diz Romanos 6, 23? Ele mesmo morreu por todos. Para quê? Para remissão de pecado. Para tirar o pecado da humanidade. Nós não vivemos mais hoje na sombra da lei. Nós hoje não vivemos mais na sombra da lei. Por quê? Quem vivia na sombra da lei era exatamente aquele povo que vivia lá no século passado, até o século I, século II, eles viviam ainda debaixo dessa sombra da lei. Só que nós não vivemos mais em sombra da lei. Hoje nós estamos vivendo na realidade. E qual é a realidade que nós vivemos hoje? Em Cristo Jesus. Nós não estamos mais debaixo de sombra da lei. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 diz assim. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer. Pelo amor de Deus, né, Chaga? Hoje é sexta-feira, hoje era dia de jejuar. E por que você está comendo? Ninguém pode mais me julgar. Ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Ninguém pode julgar. Chaga, quer dizer que tu não guarda o sábado, não? Guardo não, filho. Porque, cara, está escrito lá na lei. Está escrito na lei, mas só que a lei já foi cumprida por quem? Por Cristo. Então, se a lei foi cumprida por Cristo, não existe mais jejum, não existe mais lei, não existe mais sábado, não existe mais pagar dízimo, não existe mais batismo nas águas, não existe mais aquela Páscoa que os irmãos fazem, que eles chamam de Santa Ceia, comer pão com suco. Não existe nada disso mais.
Cristo já cumpriu tudo na cruz. Mas é difícil as pessoas entenderem porque vivem ainda praticando obras mortas. Ah, peraí. Então quer dizer que você não jejua, você não paga o dízimo, você não batiza nas águas, mas tu não segue, né, as orientações de Paulo? Sim. E por que que Paulo jejuou? Me mostre aonde Paulo jejuou. Mostro. 1 de Coríntios, capítulo 26, 27. Está dizendo que Paulo jejuou. Você precisa entender esse texto. Precisa ter uma exegese para você poder dizer que Paulo jejuou. Paulo jejuou? Jejuou. Então vamos ver se Paulo jejuou. 2 de Coríntios, capítulo 11, 26. Olha o que é que diz aqui. Em viagem, preste bastante atenção nisso aqui. Em viagem, Paulo estava viajando. Ele foi obrigado a jejuar. Não, Chaga, foi não. Ele jejuava porque ele precisava de ficar mais forte. Mentira. O jejum deixa você mais fraco. Olha aqui. 2 de Coríntios 11, 26. Em viagem, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha raça, dos judeus, e em perigo do gentil, e em perigo na cidade, e em perigo no deserto, em perigo no mar, e em perigo entre falsos irmãos. Versículo 27. Em trabalho e em fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frios e nudez. Aí, pegam esse versículo aqui e diz, está vendo como Paulo jejuou? Paulo jejuou, mas não entende que Paulo aqui, ele estava falando que ele jejuava porque ele estava vivendo em perigo. E o jejum de Paulo era para afligir esse perigo? Não, cara. É porque ele não conseguia comer, porque ele estava preso, ele estava em perigo. E o jejum dele era um jejum forçado. Quantos dias ele não passava com fome? Quantas noites não passava com fome? Ele não estava jejuando para ficar mais forte, não. Ou para pedir alguma coisa a Deus, não. Ele jejuava porque não tinha como se alimentar. Ele estava vivendo um momento de perigo. Imagina Paulo escondido em uma caverna. Será que ele conseguia ir para a cidade comprar comida? Será que na caverna tinha comida? Não tinha, então tinha que jejuar. E o jejum forçado. Aonde é que conta essa história aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Depois, se você quiser acompanhar lá, Paulo, em uma viagem que ele ficou um certo tempo em uma ilha chamada Malta, ele passou por perigo, por luta e fome, necessidade, jejum. A sua alma estava triste, a sua alma estava abatida. Chega um momento que, creio eu, que ele pensou até mesmo de se matar, tirar a sua própria vida. Por quê? Por causa da sua alma estava afligida. Chega um momento lá que uma cobra pica Paulo, e aí aquilo tudo serviu de alimentação para a fé dos irmãos, porque todos achavam que Paulo ia morrer pela picada da cobra. E aconteceu o quê? Paulo foi agraciado e fortalecido. Será que foi por causa do jejum? Foi não, filho. Deus tinha um propósito com ele. Jejum não livra ninguém de nada. O jejum não livra você da faca, não livra você da bala, do acidente, não livra de nada. Jejum é uma obra morta. Não precisamos mais fazer esta prática, porque isto tudo é obra morta. Qual prática? O jejum. Como que descobrimos que isso aqui é obra morta? Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que se pelo o Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus, purificarás das obras mortas, purificará, Paulo estava falando naquela geração, purificará, não é hoje que vai purificar, porque já purificou, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. 15. E por isto é mediador de um novo pacto. Qual é o novo pacto? A graça de Deus. Para que, intervindo a morte para a remissão,
das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, a lei de Moisés. Os chamados recebem a promessa e a herança eterna. Eles recebiam a promessa da herança eterna. Nós já recebemos a herança eterna. Não recebemos apenas uma promessa, mas recebemos a herança. Nós somos eternos. Quem é que é eterno? Chagas Bezerra? O Barba Negra? Não. A herança eterna é para o Espírito. O Espírito que habita dentro de Chagas Bezerra. Ele é eterno, porque o próprio Cristo fez um novo pacto com o Espírito que habita no Chagas Bezerra, que é o Espírito de Deus. Chagas Bezerra é o nome desta carne, deste corpo, desta matéria que o meu pai Antônio me deu, que a minha mãe Mercê me deu, mas o meu Espírito, o Espírito que habita dentro de mim, não tem esse nome, e é esse Espírito que é eterno, não é esta carne. Esta carne vai chegar um dia que ela vai morrer, vai bater as botas, vai papocar, vai para o túmulo, vai se acabar, porque os vermes, os bichos irão comer. Mas o meu Espírito, o Espírito que habita dentro de Chagas Bezerra, nunca morrerá, porque ele é eterno, porque foi feita uma aliança com o eterno, que é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta, irmão, jejuar. Você está fazendo sacrifício de tolo. Jejum é obra morta, não serve. Só serve para você ficar triste. Só serve para afligir a sua alma. Só serve para vir pensamentos negativos. Não serve para fortalecer. Ah, irmão, peraí. O irmão que jejua, que sobe o monte, o irmão é forte. O irmão chega lá na igreja, ele marcha, ele pula, fala em mistério, profetiza. É obra morta, obra da carne. Quer dizer que falar em língua é obra da carne? Obra da carne. Quer dizer que aqueles pulos tudo é obra da carne. Quer dizer que subir um monte, passar uma noite, 2 noites, 3 noites em cima do monte é obra da carne? Obra da carne, obra morta. Deus não recebe isso. São sacrifício de tolo, são sacrifício em vão. E o que é que Deus recebe de nós? O qual é a obra, Chagas, verdadeira para mim fazer, para poder Deus receber? Sabe qual é? É quando você vê alguém com fome e você alimentar. Ele disse lá na hora que ele estava na ceia. Lembra da ceia? Mateus capítulo 26. Lembra da ceia? Lá em 1 de Coríntios capítulo de número 11, que Paulo também fala. 1 de Coríntios capítulo 11, só para refrescar sua memória. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu não estou com ela aberta aqui, e nem estava aqui no meu roteiro do meu texto. Mas deixa eu abrir aqui para me finalizar esta mensagem. Está muito boa, mas eu quero finalizar aqui com isso aqui. 1 de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vamos ver o que é que diz lá. Eu sei que você sabe decorado, de cor e salteado, mas você não abriu ainda o seu entendimento para você entender o que eu vou te falar. E eu quero hoje te revelar coisas grandes e ocultas que você nunca viu e nem nunca ouviu. E você hoje vai entender isso aqui. Olha o que é que diz. Eu vou começar do 17 para ficar melhor para você entender. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nisto, porém, que vos prescreveis, não vos louvo, porquanto vos ajudai não para melhor, e sim para pior. Paulo estava dando uma exortação à igreja de Corinto. Versículo 18. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, eu em parte o creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partidarismo entre vós, para que também os aprovados, os salvos, se tornem conhecidos entre o vosso meio. Versículo de número 20. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quando reunis em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E as pessoas se reúnem nos templos
Para quê? Para tomar o pãozinho com suco e dizer que aquilo é ceia. Olha o 21. Porque comete cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Aí ele diz, vamos tomar junto. Vamos tomar ceia junto para não ser um na frente do outro. E há quem tenha fome. E há quem tenha fome. E ao passo que também quem se embriague. Há pessoas que estão com fome. E vocês estão comendo aí antecipadamente. Eles interpretam assim, então vamos comer junto. Ceia, meus queridos, nunca que foi um cálice nem um pão. Ceia sempre foi comida. E os judeus ceiavam começando 6 horas da tarde. Eles começavam a ceia. E o que é que eles faziam? É só você ler o que era a Páscoa. Nunca que foi ceia, foi Páscoa. 22. Paulo exortando ainda. Não tendes porventura casa onde comeis e beber? Ou menosprezai a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvai isto? Nisto certamente não vos louvo. Não concordo com vocês, o que vocês estão fazendo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Presta bastante atenção nesse detalhe agora, para que a sua mente seja salva. 24. E tendo dado graça, partiu e disse, ele cortou o pão, partiu, triturou. Isto é o meu corpo. Será que se fosse o corpo de Jesus um pão, ele tinha chamado isto? Isto aqui é o pão que eu estou repartindo para vocês, ou que estou partindo. É isto que vai acontecer na cruz. O meu corpo vai ser partido. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O meu corpo que é dado por vós. Não era o pãozinho que representava ou que representa hoje o corpo de Cristo. Ele estava fazendo aquela parábola para que os judeus pudessem entender. O meu corpo vai fazer isso aqui. Lá na cruz vai ser rasgado por vocês. Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim o quê? Comer o pão? Não, ele estava dizendo, repartam entre os irmãos. Repartam o quê? O pão. Repartam o quê? O vinho. Mas o ensinamento errado disseram que era para você comer, para você beber. Mas ele diz repartir. Repartam. E quando você reparte um prato de comida com alguém, você está fazendo o que Jesus falou. Você está seguindo a ordenança dele. Reparta o alimento com as pessoas. Quando você reparte uma água, quando a dona Cássia acabou de repartir aqui a água comigo, ela está repartindo. Quando você faz isso, você está fazendo o que Jesus mandou. Este é o verdadeiro jejum que ele se agrada. Olha o 25. Porque semelhantemente, depois de haver ceado, depois de haver comido, eu vou já ceiar. Porque depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice, o cálice era o recipiente que ele estava usando para tomar o vinho. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Eu vou fazer uma nova aliança. Por quê? Porque a aliança velha não presta mais para vocês. Então eu vou fazer a nova aliança. Que nova aliança? A graça. A salvação do Espírito. Não vai ser preciso mais matar bode, não vai ser preciso mais matar boi, não vai ser preciso mais matar ovelha para ser purificado ou para ser coberto do pecado de vocês. O meu sangue é a nova aliança. Depois que eu derramar meu sangue, pronto, acabou-se. Não vai ter mais morte. É a minha. Era isso que ele estava dizendo. Fazer isto todas as vezes que beber em memória de mim. Estava falando para quem? Para o discípulo. Fazer isto não é beber. É entender. É ser salvo aqui na mente, entender. O sangue de Jesus é uma nova aliança para nós. O sangue de Jesus foi uma nova aliança para nós. Então não preciso mais participar disso. Não preciso mais tomar o copinho com suco, nem comer o pão, dizendo que aquilo é o corpo de Jesus. Fazer aquilo é levar Jesus de novo à cruz. Fazer aquilo é matar Jesus de novo.
Sério, Chagas? Vê aqui, ó o versículo 25. 26, melhor dizendo. Olha o que é que diz o 26. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. O que é anunciar? O que é anunciar? É divulgar. Vai acontecer um culto na igreja tal. Vai ter culto de Santa Ceia domingo na igreja tal. Vai ter culto de libertação na igreja tal, domingo. Isso é anunciar. Jesus vai morrer. Cada vez que você toma aquele pedacinho de pão, come aquele pedacinho de pão e toma aquele pedacinho aquele copinho com suco lá de uva, você está anunciando que Jesus vai morrer. E você está anulando o sacrifício dele na cruz. Você está dizendo que ele não está vivo dentro de você. Mas até hoje você fez por inocência. A partir de hoje não será mais inocente. A partir de hoje, se você continuar fazendo isso, você será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Como assim? Eu vou ser culpado? Porque você está tendo um entendimento e você está fazendo errado. Isto é obra morta. Olha o 37, 27. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Aqui, ser culpado do corpo e do sangue de Cristo, porque essa prática era para os judeus, não era para os gentios. E os gentios estavam fazendo também, como até hoje os evangélicos fazem. Mas é obra morta, não serve de nada. Então, meus queridos, jejuar é uma obra morta. Fazer ceia é obra morta. Pagar dízimo é obra morta. Orar em cima do monte é obra morta. Ungir alguém com óleo é obra morta. Porque hoje nós temos o bem precioso de Cristo, no que é a graça dele. Estamos vivos, reinando em vida. Hoje nós já estamos no reino de Cristo. Como assim se tu não morreu ainda? O reino de Cristo é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se você tem gozo, tem paz e alegria no Espírito Santo, você está reinando em vida. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Eu deixei aqui o nosso WhatsApp, deixei aqui o canal Evangelho da Graça, deixei aqui o nosso Facebook e deixei o nosso Instagram. Tem como você entrar em contato conosco para você poder falar conosco e tirar suas dúvidas. Esta mensagem também está sendo colocada no canal Evangelho da Graça em Fortaleza. Para você que não é inscrito, pode clicar nesse linkzinho aí, que tem aqui na nossa mensagem. Entra lá, se inscreve no canal, deixa teu like também para fortalecer o nosso canal. Para você também que não me segue ainda no Instagram, se quiser me seguir, Evangelho da Graça em Fortaleza, segue. E para você que ainda não ativou as suas notificações também aqui no nosso Facebook, ative. Toda vida que eu tiver ao vivo, eu estarei, você saberá que eu estou ao vivo. E aí você vai aprender um pouquinho mais com a palavra da graça de Deus para vossas vidas. Lembrando para vocês, na terça-feira eu estarei ministrando uma palavra também. Terça-feira eu estarei ministrando uma palavra aqui pelo Facebook e também pela Rádio Vida Livre, às 22 horas, com o Bispo Moura, certo? Eu estarei, terça-feira, dia 6, ministrando uma palavra, convidado pelo Bispo Moura de São Paulo. Ele me convidou para ministrar uma palavra e eu estarei ministrando na terça-feira, dia 6, às 22 horas da noite, tá bom? Então, esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Sexta-feira santa, considerado pelas pessoas, para mim, todos os dias são santos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tudo para mim são santos, porque todos foi criação de Deus. Hoje é 2 de abril de 2021 e eu deixo para vocês aqui o melhor dia, a melhor noite, a melhor tarde para todos vocês. Graça e paz a todos vocês, abençoados de Deus.